O que você acha do diabo? O diabo é um ser bonzinho? É um ser pacífico? O que você acha dessa figura que, né, desde o princípio, ele tem vindo influenciando as pessoas à desobediência a Deus? O que você acha desse demônio, né? desse espírito, desse diabo, né? Desse demônio, desse capeta, né? Porque existe algumas religiões que até adoram o demônio, né? Invoca o demônio, né? A gente vê o candomblé. O candomblé, ele é uma seita, uma religião africana que se instalou aqui no Brasil, principalmente lá na Bahia, não é? Então eles sempre têm esse contato com os espíritos, com os Exus, com os orixás, com esses demônios, né? Mas nós que somos um cristão e conhecemos a palavra de Deus, nós descartamos, não é, essa ligação. Eu quero que esses Exu fique para lá, esses orixá fiquem para lá. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Nós almejamos o Espírito Santo de Deus e a comunhão com Deus. E algumas religiões, algumas crenças, elas têm como base, né, como fundamento, a invocação, a incorporação desses espíritos decaídos, esses anjos decaídos, né, que são denominados como os demônios. Mas tem o demônio chefe, que a Bíblia denomina como Lúcifer, como o diabo, né, aquele a qual era amado por Deus e tinha uma incumbência de levar toda a adoração a Deus, que em um determinado dia ele ansiou em seu coração, e essa ânsia de receber adoração para si, de ser exaltado, não é, de ser adorado, e cometendo esse pecado, sofreu sérias consequências, porque o Senhor lançou, excluiu, expulsou de cima para baixo, né, lá do céu, expulsou ele e a terça parte dos anjos que ele tinha corrompido. Então você vê como é que o pecado sempre corrompe as pessoas. Um indivíduo no erro corrompe outros ao mesmo erro. E aí ele caiu, não é? Ele foi lançado, não é? De cima para baixo. Porque cair, a pessoa teve um descuido e acabou caindo. Não, ele não caiu, ele foi na verdade, biblicamente ele foi expulso lá da morada de Deus, da morada do Senhor. Que inclusive o próprio Senhor Jesus, ele diz no livro de Lucas, capítulo 10, o verso 18, ele fala assim: eis que eu vi Satanás como um raio cair, né, ser lançado de cima para baixo. Então ele caiu, ele foi lançado, né, de cima para baixo. E quem lançou foi o nosso Deus, porque o nosso Deus não compactua com o pecado, né, com o erro. Errou, imediatamente Deus vai, corrige, né, ele corta pela raiz. Então, pessoal, o diabo foi lançado nessa nossa litosfera com um único propósito. Qual foi o propósito do diabo? Atormentar as pessoas. Viver nesse mundo atormentando as vidas. E o maior objetivo do diabo, o maior propósito do diabo é levar as pessoas para o inferno. É para o inferno que ele quer levar as pessoas. Porque ele já não tem nenhuma possibilidade dele reconciliar com Deus e viver novamente com Deus. Não tem. Mas o ser humano tem. O ser humano que erra, que comete um pecado, que desobedece a Deus, aquele que critica a Deus, porque todos os pecados são perdoados, segundo a Bíblia, exceto um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse nem nesse século
e nem no outro. Agora o cara xinga Deus, o cara fala de Deus, o cara diz que Deus não existe, etc, etc. E o cara, quando se encontra numa situação caótica, aí ele lembra de Deus e se arrepende dos seus pecados, da sua ignorância, da sua incredulidade, da sua desobediência, e ele reconhece a dependência de Deus e o nosso Deus o perdoa e faz dele um servo, uma pessoa transformada, uma pessoa espiritual na obediência de Deus. Então, pessoal, o diabo, ele vive nesse mundo, assim como no livro de Jó, capítulo 1, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus foram apresentar-se a Deus, o diabo foi junto. Sendo um ser extremamente atrevido, ele foi junto. E quando chega diante de Deus, o Senhor faz uma indagação, uma pergunta retórica, dizendo, ele perguntou, de onde tu vieste, Satanás? E ele disse, eu venho de passear, de andar pela terra. Então você vê que o diabo, ele não está ali paradinho na sua casinha, não. Ele não está ali descansando, não, pessoal. Porque é espírito não descansa. Quem precisa de descanso é a nossa carne, é os ossos, né? Mas ele não, ele é espírito, ele em hipótese alguma ele descansa. Ele está 24 horas, assim como Pedro disse, vigiai, seja sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, pessoal, Pedro já nos alerta que ele está 24 horas ao nosso lado, ele não dá trégua. A Bíblia diz que depois que ele atentou Jesus, ele se ausentou por pouco tempo, mas que ele voltou novamente a atentá-lo. Ou seja, ele não para, ele está ali 24 horas querendo destruir, querendo levar o indivíduo ao erro. Ele não para, ele não dá trégua, ele não dá trégua, ele é 24 horas. E o propósito dele, o objetivo do diabo é levar você para o inferno. Ele quer levar para o inferno, para as profundezas do inferno. Porque ele sabe que ele já está condenado. Então ele não quer ir só, ele quer arrebanhar milhares e milhares de vidas para levar para o inferno. E ele tem conseguido, né? Ele tem conseguido, né? Porque ele não para, ele luta 24 horas. Né? 24 horas ele está na batalha, influenciando o indivíduo a suicídio, o marido matar a esposa, não é? Fazendo o indivíduo a encher a cara de cachaça e dirigir um veículo em alta velocidade, matar, morrer, tem destruído essa humanidade, tem dado inteligência para o homem fazer uma bomba para se autodestruir, e consequentemente o diabo vem aí destruindo as vidas, e o intuito dele cada vez mais é causar uma destruição, porque aonde ele passa, meu irmão, aonde ele passa, meu amigo, ele deixa evidentemente um rastro de destruição. Aonde ele passa, não é? Ali fica as evidências de que o diabo passou por aquele lugar, não é? Mas só que aquelas pessoas que decidiram tomar uma decisão na sua vida de ser usado por Deus, de viver na obediência à palavra de Deus, e essas pessoas são iluminadas pelo Espírito de Deus, o diabo não tem poder sobre essas pessoas. Porque o próprio Senhor Jesus disse também, em Lucas 10, 19, mas eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e nenhuma força do mal lhe fará dano algum. Então você vê que da mesma forma que o diabo está destruindo, o Senhor nos capacita com o seu Espírito para nós neutralizarmos as forças do diabo, repreender os espíritos malignos, não é? Com as suas ações evidentemente destrutíveis. Só, pessoal, que as pessoas têm brincado muito com o diabo, têm brincado muito com o capeta, têm brincado muito com esses demônios. As pessoas elas não entendem a dimensão do problema, elas pensam que o diabo é um ser amigável, é aquela pessoa ali que está ali e
que foi lançado de cima para baixo e que o diabo não tem poder, né? Não tem força, e poder inclusive ele não tem. Ele tem força, mas poder não tem. Então as pessoas idealizaram um demôniozinho bonzinho, né? Um demônio bonzinho. E não sabe que a destruição de, né, o responsável pela destruição de tudo nesse mundo, né, é a desobediência do homem e a influência do diabo. Então a desobediência do homem e a influência do diabo resulta, né, numa destruição familiar, numa destruição desse planeta, né, da humanidade. Então o homem entra na desobediência e o diabo usa aquele indivíduo para causar a destruição, né, trazendo vícios, o vício da maconha, o vício da cocaína, do crack, do cigarro, do álcool. Então, você vê que da prostituição. Então, tudo isso aí é causado pela desobediência do homem e a influência do diabo. Então, o diabo, ele está sugando, matando, destruindo e levando para o inferno. É que nem Jesus falou, que o ladrão veio, senão a roubar, matar e destruir. Então ele mata a pessoa espiritualmente, ele destrói a pessoa e rouba a alma daquela pessoa, para aquela pessoa ir para o inferno. Porque ele não quer ir só para o inferno, não é? Então, meu amado, você que está me ouvindo, procure a Jesus, se renda a Jesus, se converta a Cristo, para que o diabo não tenha influência sobre você, para que o diabo não venha impor uma influência sobre a sua mente e, consequentemente, levar você ao abismo. Porque o homem, ele vive nesse planeta com o objetivo de se realizar materialmente, familiarmente, secularmente, socialmente, mas eles não têm a preocupação de se realizar espiritualmente. E aí é onde o diabo entra e causa a destruição na vida das pessoas. Então o inferno, ele existe. Só para você ter mais ou menos uma ideia, que quando a gente fala sobre o inferno, nós não estamos brincando, ninguém está brincando, né? Nós estamos falando, biblicamente falando, e podemos provar teologicamente, né, a respeito da subsistência do inferno. O inferno é a prisão onde as vidas, os espíritos daqueles indivíduos que viveram na desobediência, que preferiram viver na prática da prostituição, do adultério, da bebida, vivendo nessas bagaceiras todas que a gente percebe aí, eles morrem e aí o espírito deles vão para uma prisão aguardar o dia do julgamento final. E nessa prisão, não pense que nessa prisão eles estão sendo servidos, né, de uísque, né, estão lá na balada com alguns, né, sem conhecimento da palavra de Deus, brinca, porque o ser humano brinca demais. Dizem que lá no inferno tem 7 mulheres para cada homem. Que coisa absurda, é que o diabo não... Então vai ser 7 demônios para cada espírito lá no inferno. Não é 7 mulheres não, é 7 demônios te atormentando 24 horas sem parar. E aí eu te pergunto, vale a pena você viver na bagaceira nesse mundo e na próxima vida, na tua ida, quando você deixar esse planeta, o que será de você, meu irmão? Então, hoje você deve parar, analisar e refletir que não existe outro caminho. O único caminho é Jesus. Ou é céu ou é inferno. Não existe outra
alternativa. Não tem como você pular uma janela. Não tem como você abrir uma porta para entrar no céu. Ou você entra pelo sangue de Jesus, ou você não entra. Porque se você decidir se arrepender dos seus pecados, automaticamente o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te lava de todos os teus pecados e abre essa porta, que é o Senhor. Que, como Ele mesmo disse, eis que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para ir diante de Deus, o Pai tem que entrar por essa porta que é Jesus. Não brinque com o diabo não, viu? Não brinque com o diabo, porque ele não está aqui para brincadeira. Ele não está aqui nesse mundo para fingir de ser diabo. Ele está aqui para destruir. E enquanto ele não te destruir, ele não vai dar trégua, não vai parar, ele não vai sossegar. A vontade dele é de te arrastar para o fogo do inferno. Então tenha cuidado. Venha para Jesus, que Jesus te guardará, te protegerá, te abençoará, guardará sua casa, sua família. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Venha para Jesus e Ele te salvará. Cuidado, não brinque com o diabo, porque ele pode estar do teu lado agora, te influenciando ou preparando uma emboscada para você cair nela e o teu espírito ir para o inferno. Amém? Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.